Oi, eu sou o Shiro e hoje vamos trazer um dos vídeos mais aguardados do canal. É o Japonês com Animes. O anime da aula de hoje foi definido pelos inscritos na enquete do canal. E o escolhido foi Naruto. Espero que gostem da aula de hoje. Eu dei uma pequena editada na cena, cortando algumas pequenas partes apenas para fluir melhor o diálogo. Vamos começar? Primeiramente, veja a cena do anime e já eu volto com a explicação. Na cena, podemos ver o que seria uma apresentação com uma atmosfera de rivais. Por isso, aqui veremos uma linguagem bem rude da parte dos personagens. Oi, soko no omae. Oi, soko no omae. Oi seria o mesmo que ei. E soko. Soko é uma palavra que se usa para definir um lugar um pouco distante. Também temos a soko para indicar um lugar bem longe e koko para definir um lugar perto de você. E soko no omae é um jeito bem rude de se dizer você aí. Um jeito mais natural de se dizer você seria anata. E para vocês se diz anata tachi. Nanore. Nanore, outra forma rude de se dizer o que está fazendo ou qual o problema. Kotaeru gimu wa nai na. Kotai gimu wa nai na. Kotai significa resposta. Gimu é dever, seguido de wa nai, dando o sentido de não haver. E o na no final da fala dá um tom meio agressivo à frase. Então, a tradução fica assim: não tenho o dever de responder. Ou não sou obrigado a responder. Nani nada mais é do que o que. Kawaii. Eu nem precisaria explicar o que esta palavra significa, mas como o intuito do canal é explicar tudo, kawaii significa fofo ou adorável. Acho que é a palavra mais conhecida de todas do idioma japonês. Sa. Esta sílaba é muito usada quando queremos dizer algo, ou quando queremos continuar algo que estávamos falando anteriormente, e passa um tom de empolgação ao usar no começo da frase. Sasuke, Naruto são os nomes dos personagens do anime. Kun é um sufixo que usamos geralmente para se referir a garotos. Para meninas, é comum se usar chan, e para adultos se usa o sufixo san. Ikuayo. Iku é o verbo ir, acompanhado das sílabas wayo, apenas para dar um ar de animação. Geralmente esse wa é usado por mulheres. Paruna. Hipparu. Esta palavra é formada por dois verbos, hiku, que significa puxar, e haru, esticar. Os dois juntos ficam hipparu, e significa arrastar. Quando juntamos algumas palavras para formar outras, às vezes o som da palavra que vem depois muda. Um exemplo é a palavra hibi. Esta palavra é escrita com dois kanji da palavra dia, um seguido do outro, e quer dizer dia a dia. Reparem que o som do segundo ri muda para bi. O som da palavra muda seguindo a regra de acentuação do hiragana, que já foi explicado aqui no canal. Vai passar um card aí em cima para quem tiver interesse de ver essa aula. Sasuke. Uchiha Sasuke ka. Sasuke. Uchiha Sasuke ka. Aqui somente é dito o nome do personagem, mas a sílaba ka, para marcar uma pergunta.
para vocês verem como é fácil fazer uma pergunta em japonês. Esta forma é muito usual. Podem, por exemplo, perguntar a uma pessoa se ela quer comer, apenas dizendo taberu ka. E essa aqui é bem legal. Podem perguntar se algo é sério ou se não estão brincando com você, dizendo majika. Parece o que o mágico faz, não é? Mas é japonês, pode ficar tranquilos. 気になるの？あの子のこと。 Kininaru no anoko no koto. Kininaru quer dizer prestar atenção. No, outra partícula que também forma uma pergunta. E anoko, aquele garoto. Ano é uma palavra usada para definir algo que está bem distante de você. Também temos sono, para algo que está um pouco distante. E kono, para coisas que estão perto. Ko é uma maneira de se tratar crianças e é usado tanto para meninos quanto para meninas. No koto seria algo. No é a partícula que significa posse e koto é coisa. Então podemos dizer aqui que se trata de algo dele, ou seja, do garoto, porque esse no pertence à palavra ko. リー、行くわよ。何やってんの？ Ri, iku wa yo, nani yatten no? Ri é o nome do personagem e iku wa yo já vimos antes e significa vamos. Reparem que quem está usando a sílaba wa para dar ânimo à frase é novamente uma menina. Como eu disse, esta sílaba é usada geralmente por mulheres. Eu gosto de dizer geralmente porque no japonês, para quase tudo tem uma exceção, vão se acostumando com isso. Nani é o que e yatten no, o que está fazendo, e é formado pelo verbo yaru na forma te, mas no. Esse seria um iru, passando o sentido de algo em execução. Seria yateiru, mas os japoneses falam assim no dia a dia. A sílaba no também passa o sentido de pergunta e na maioria das vezes é usada por mulheres. Mas já vi muitos casos em que homens a utilizam. Mas na dúvida, homens usem ka e mulheres usam no. Ou seja, taberu ka ou taberu no significam a mesma coisa. Mas no caso de majika, que quer dizer sério, bem, por essa palavra ser uma gíria, eu acho que não se pode usar no com ela. Bom, eu pelo menos nunca vi ninguém usar nessa palavra. 君たちは先に行っててくれ。 Kimitachi wa saki ni iteru kure. Kimitachi quer dizer vocês. Kimi é uma outra forma de se dizer você. Mas tomem cuidado, porque ela geralmente é usada por pessoas conhecidas bem próximas ou por alguém que está se achando superior, como por exemplo de um professor ao se referir a um aluno. Tachi é uma palavra muito importante. No japonês, ela passa o sentido de plural. Na língua japonesa não existe o plural como nós conhecemos no português, onde se adiciona a letra S e pronto. Pode parecer estranho para nós, mas no Japão existem os contadores, e cada um serve para contar certo tipo de coisa. Se, por exemplo, você quiser dizer que tem 3 gatos, precisa usar o contador Hiki. Ele é usado para contar animais pequenos. Então fica neko sanbiki. Literalmente fica 3 gato. Mas como estamos usando o contador, todos sabem que se trata de plural. Agora você pode me perguntar, mas por que não dizer apenas san-neko? Bom, você pode até dizer e os japoneses vão entender, mas não é assim que eles usam o plural. Pode parecer estranho e até um tanto complicado, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito e conhecendo os contadores para cada coisa. Continuando com a frase, wa é a partícula para definir o tópico da frase. E saki ni iteru quer dizer vão na frente. E no fim da frase ele usa kansai ben,
que é o sotaque das pessoas que moram na região de Kansai, no Japão. Do mesmo jeito que no Brasil muda o sotaque dependendo da região, no Japão acontece a mesma coisa. 僕にはちょっと確かめたいことがある。 Boku ni wa pode ser traduzido aqui como eu. E chotto significa um pouco. Tasukametai é o verbo verificar na forma tai e passa o sentido de quero fazer algo, ou seja, quero verificar. Então, tasukametai koto ga aru quer dizer quero verificar algo, porque koto significa coisa. Ga é a partícula que indica algo novo, mas aru, verbo haver para coisas não seres vivos. 何なの？ Nanano é um jeito de se perguntar o que houve. 俺が知るか。 Ore ga shiru ka? Ore é um jeito que os homens dizem eu. Ga, partícula que indica algo novo à frase. E shiru, que é o verbo saber em sua forma comum, acompanhado da sílaba ka para formar uma pergunta. E a melhor tradução para essa frase seria a expressão é eu que sei? Então, depois disso, Oli finalmente vai verificar o que ele queria. Então ele diz: 目つきの悪い君。 Metsuki no warui kimi. Metsuki, olhar. No, partícula de posse. Warui é ruim. Então podemos traduzir como mal encarado. Kimi, como eu já disse antes, é um jeito de se referir a outras pessoas. ちょっと待ってくれ。 Chotto é um pouco. E matte é o verbo esperar. Mas a palavra kure, que vem de outra palavra, kureru, que significa dar algo. Literalmente, essa frase fica bem estranha, porque ele está falando para dar um pouco de sua espera. Mas uma tradução mais normal fica esperem um pouco. なんだ。 Nanda é um jeito rude de se dizer o quê? 今ここで。 Ima quer dizer agora e koko quer dizer aqui. De é uma partícula que passa o sentido de fazer algo em algum lugar ou usando alguma coisa para fazer algo. No caso, kokode, fazer algo aqui, que no caso da frase é shobu, que significa uma disputa ou uma competição. 僕と勝負しませんか。 Boku to shoubu shimasen ka? Boku significa eu. Shobu, disputa ou competição. E shimasen ka passa a dar um sentido de convite para a frase. E a frase fica: ei, vocês mal encarados, vamos fazer uma disputa aqui agora? Vamos aprender alguns kanji que aparecem no anime? Esses aqui, apesar de não serem falados na cena, aparecem escritos logo no começo, nesta placa. Esses dois kanjis, juntos, formam a palavra ninja. E no mundo de Naruto, é a palavra mais importante, creio eu. Vamos ver como se escreve o kanji agora. O primeiro significa furtivo ou oculto, e o segundo quer dizer pessoa. Esse é um kanji muito importante, pois descrevem pessoas, profissões e etc. Além de ser lido sha,
pode ser lido já, como no caso da palavra, ou também mono. Aqui estão alguns exemplos de palavras que utilizam o kanji. Isha, que significa médico, e mamono, que pode significar demônio. E como aprendemos antes, a palavra kininaru passa o sentido de se interessar por algo. Mas vamos dar uma olhada no kanji da palavra? Esse é o kanji de ki. Ele é muito interessante e muito importante na língua japonesa. E foi um dos primeiros kanjis que eu aprendi. Às vezes, ele pode ser ar ou atmosfera, como vemos na palavra tenki, que quer dizer meteorologia. E em outros casos, pode significar vigor, como por exemplo na palavra genki, que significa vigor ou se sentir bem. O segredo para esses kanjis que têm muitos significados é você pensar nele como se tivesse um sentido apenas, como no caso do kanji de ri. Talvez você já viu ele traduzido como dia, mas uma definição melhor para ele seria sol, pois sem sol não há dia. Ou seja, o sol tem mais importância que o dia aqui. Portanto, o sentido verdadeiro do kanji é sol. Não sei se deu para entender direito, mas a ideia é essa. E para o kanji de ki, podemos dar o significado para ele de sensação, pois a saúde ou vigor depende também de como estamos nos sentindo. E o tempo, num dia ensolarado, por exemplo, faz a gente se sentir bem e melhores. Acho essa uma definição boa para ele. Bom galera, essa foi a aula de japonês de hoje. Espero que tenham gostado. E se não entenderem alguma coisa, podem deixar as suas dúvidas aí nos comentários, ok? Como eu já disse antes, dá um certo trabalho para fazer esse tipo de conteúdo para o canal. Então não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação. E se gostou muito, compartilha que ajuda ainda mais o canal. Bom, então esse foi o Japão Pop. Até o próximo vídeo. Já né?